Boa noite. Bom, aqui no meu relógio são pontualmente 8 horas, 20 horas. Boa noite, minha galera querida, meus amados. Tudo bem com vocês? Oi, querida. Oi, Érica, Ana Paula, Coelho, Thaís, esse povo amado, Elaine, Paula, Thaís, boa noite. Muito bom encontrar vocês aqui, Cláudia, Bernardo, já chegou da aula, Bernardo? Tem aula de inglês, né, B? Então, gente, muito bom estar aqui com vocês, né? Vocês já sabem disso, o quanto que eu tô amando encontrar vocês aqui. Ei, Rose, minha amada. Tudo bem, né, gente? Maria de Jesus. Olha, eu quero aproveitar aqui, ó, nós temos live hoje, amanhã e domingo, tá? Amanhã eu sempre faço, né, na sexta-feira. Nesse período de pandemia, eu vou tentar fazer sempre à noite, porque aí fica 24 horas, quem já estava acostumado a escutar na hora do almoço, fica lá, né? Vocês podem escutar na hora do almoço. Tem gente que tá me escrevendo assim, olha, eu faço almoço escutando sua live, né? São tantas coisas maravilhosas que eu tenho recebido. Quero agradecer, tá? A todos vocês. Nós estamos aí, né? Amanhã é o nosso 10º desafio, né? Porque eu já falei que nós vamos fazer o desafio de segunda a sexta, por oferecimento ao outro, incluindo a nós também. Mas no fim de semana vai ser por entretenimento, aquele descanso, aquele prazer. Vocês viram que hoje eu escrevi para vocês aí no Instagram, mandei em alguns grupos, e Marli, sobre a questão do prazer, né, gente? O que é o amor, né? O amor para o corpo é o prazer, o bem-estar. Para a mente racional são respostas significativas, e para a mente emocional é o aconchego, né? Aquele amor que faz sentido. E para a espiritualidade o amor é a expansão, a transcendência, o ir além, né? O ir além. Então, queridos, queridas, né? Que bom, né? A Marli fala que esse horário tá ótimo para ela. Mas essa coisa da live ficar 24 horas é muito bom, porque assiste todo mundo, né? Os horários de todo mundo. E depois vai pro canal, né, gente? Vocês têm que ir lá no meu canal, viu? Raquel Araújo, psicóloga, inscreve, dá um ok lá, um like. Divulga, manda alguns vídeos que vocês acharam mais interessantes, alguns temas mais interessantes. Mande para pessoas amigas, porque eu tô muito feliz, assim, porque eu já falei isso, vocês me desculpem se eu sou repetitiva, mas na década de 90 eu escrevi meu livro A Cura do Interior. E o que eu queria com esse livro? Eu queria que ele chegasse assim em todos os locais que tivesse alguém precisando entender um pouco o que é o inconsciente, como se libertar, como ter a fé religiosa como instrumento. E, gente, eu fui assim absolutamente agraciada com esse pequeno livrinho, porque ele chegou em todos os cantos do país, fora do país, né? Eu recebo e-mails até hoje sobre o meu livro, tem 20 anos, né? 22 anos, de 4 que eu lancei o livro por aí, né? Um dos e-mails maravilhosos que eu recebi foi de uma pessoa que estava presa na barreira México-Estados Unidos. E essa pessoa falou, o seu livro chegou na minha mão, e foi ler o seu livro que me deu força para eu poder passar o que eu estava passando, né? Então, muita gente aí já leu meu livro, né, Marli? E são muitos outros testemunhos. Eu estava lembrando hoje, né, que eu estava escrevendo para uma amiga minha,
que chama Raquel também, e aí ela perguntou, né, você tá gostando, Raquel, das coisas da internet? Eu falei, olha, Raquel, eu no início era um pouco estranho, porque eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer, eu gosto de passar conteúdo, né? Eu gosto de passar, assim, partilhas de aprendizado, mas a minha imagem, o meu eu, onde que eu tô, o que que eu tô comendo, isso pra mim não é uma questão que vai acrescentar a ninguém, né? Porque isso é uma questão da vida particular, todo mundo tem a sua, né? E eu sou de uma família muito introspectiva. Então, assim, a gente dá essa cara a tapa aqui de falar é um exercício para nós. Mas, quando ela me fez essa pergunta, me veio uma lembrança muito, muito linda que tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje, que é o sentido, o significado. Eu estava na UFMG, fazendo psicologia, e o que eu achei da psicologia? Eu achei que era, assim, em termos de busca de conhecimento, ok, né? Amo e tudo. Mas em termos da forma com que ela é oferecida, eu achei ela assim, muito elitizada. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei, gente, mas como é que um país, né, em desenvolvimento como o Brasil pode ter acesso a esse conhecimento psicológico? E eu sempre trazia isso para debates, né, na sala de aula. Eu não falava muito não, mas quando tinha que falar, eu falava, oh, eu quero saber como é que isso se traduz para a população e tal. Eu até já brinquei isso, né, gente? Eu já falei, oi, Bia, você tá aí com a Dindinha? Eu até já falei assim, oh, gente, se eu tivesse hoje no ambiente acadêmico, o povo ia achar que eu era da esquerda total, assim, porque não que eu não tenha apreciações, claro, por ideias da esquerda, mas eu nunca fui partidária, né? Mas assim, eu falei, não, o povo ia achar que eu sou PT, porque eu sempre tinha essa coisa de, tá, legal isso aí, mas e a população do Brasil? Como é que vai ter acesso e tal, né? Então, de vez em quando, obrigada, Ti. Hoje eu pus uma flor aqui, né, que eu amo flores, tem flor ali no cenário, né, rosas ali acima de Santa Terezinha. Acima é Santa Terezinha de cabacinha, que eu já falei para vocês que eu amo cabaça, né? Que é aquela abóbora que fica com a casca dura. Feminilidade. Acima de mim eu pus o meu divã com a florzinha da natureza. E São Francisco, né? Que amava tanto a natureza. Então, hoje eu tô aqui conectada, né? Com o sentido. Pus o divã por causa do sentido, a natureza, a espiritualidade. Então, hoje eu montei o cenário nesse sentido aí. Voltando à minha história da UFMG, sempre tinham seminários, né, extracurriculares, e num dos seminários que teve da psicologia social, lá no auditório, eu ouvi a história de uma psicóloga que trabalhava no sertão do Nordeste através do rádio. Então ela falava, até hoje eu arrepio com essa história, ela falava que através do rádio ela popularizou a psicologia no sentido de chegar à orientação psicológica, aquelas pessoas que precisavam muito e tudo. E aí ela falou, eu recebia cartas de pessoas que falavam, nossa, doutora, eu tava por suicidar e tal, e aquilo foi me arrepiando, assim, e eu falei, meu Deus, eu quero a popularização da psicologia. E quando hoje a minha amiga fez essa pergunta, eu falei, nossa, o meu livro deu um impulso nisso e as redes sociais também estão dando, né? Aquilo que a professora lá apresentou no seminário, aqueles anos, né? Já são quantos anos? Só de formada, vou fazer 27, então já são 30 anos. Eu fico pensando, meu Deus, estou conseguindo fazer aquilo que eu desejei tanto sentada naquele auditório da UFMG, né? Então as redes sociais, elas estão fazendo isso, né? Eu quero trazer conteúdo para vocês, partilha. Eu trouxe hoje aí na feed do Instagram a coisa de cuide do seu corpo, ele é o lugar onde você mora, né? Onde você vive. E falei para vocês sobre o corpo, a química do amor, né? Missão dada, missão cumprida, né, Érica? Tô cumprindo, né?
Tô cumprindo, né? Eu tendo longevidade, vou cumprir mais e mais. Então, por que que é importante essa conexão corpo, mente e espírito? Porque quanto mais a gente tiver consciência dessa conexão, mais as coisas vão fazer sentido, ok? Mais as coisas vão fortalecer a gente, mais a gente vai ter o combustível. E por falar em combustível, chegamos num ponto muito bom aqui, que é o seguinte: vamos pensar que a obrigação é um combustível e o sentido é outro combustível. Eu acredito que todas vocês, por mais, e todos, né, porque tem homem também que nos acompanha, todos vocês sabem que um automóvel precisa de gasolina ou álcool, ok? Mas também precisa de óleo. Quantas vezes a gente coloca combustível de gasolina ou álcool no automóvel? Toda semana, de 3 em 3 dias, de 15 em 15. Ô, Fátima, obrigada, viu? Então, olha só. E quantas vezes a gente põe óleo no carro? A gente põe lá 2 vezes por ano, não sei. Não sou especialista nisso e não gravo essas coisas. Mas sou suficientemente atenta para perceber que a gente precisa muito mais de gasolina ou álcool do que de pôr óleo no carro, não é? Todos os dois são necessários. Todos os dois. O combustível do álcool, da gasolina e o óleo. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual é mais importante? Todos os dois são importantes. Acontece que o óleo a gente põe menos, então a gente presta menos atenção nele, etc, ok? E a gasolina a gente tem que estar ali colocando constantemente. Eu vou comparar obrigação e sentido com óleo e gasolina. E vou fazer a inversão, presta atenção comigo, você tem que ficar atento. Se eu ponho muito mais gasolina, eu vou ter muito mais atenção com a gasolina. Eu vou prestar atenção mais no preço da gasolina, eu já vou fazer um mapeamento, quais postos que eu vou colocar, não, aquele posto tem gasolina adulterada, tal, porque a gasolina é mais rotineira, ela gasta mais. Se você for pensar em obrigação e sentido, a gente está muito mais ligado à obrigação da nossa vida do que ao sentido. Olha, eu tenho que levantar e cuidar do meu filho, não interessa se eu estou gostando, se isso faz sentido, né? Se eu estou com fome, eu tenho que comer, uma obrigação biológica minha me alimentar. A gente está muito mais imerso na realidade da obrigação, tá? Então, nesse sentido, presta atenção porque depois eu vou inverter. Nesse sentido que eu estou aqui explicando, o propósito, aquilo que você é inclinado, que dentro da psicologia logoterápica a gente chama de sentido, aquilo que enche a sua alma, o seu coração, não está tão claro no dia a dia. Então, seria o óleo, tá? A gente não percebe não, mas a gente vive com sentido, só que a gente não percebe, é o óleo do carro. Agora eu vou inverter, presta atenção. Embora a gasolina, a gente presta atenção nela, porque ela é mais diária, etc. Ela tem, vamos dizer assim, a importância muito maior no carro do que o óleo. Então, aí eu inverti. No sentido de importância, quando a gente tem um propósito, aquilo é muito maior do que a obrigação. Aí a obrigação, nesse sentido inverso, virou o óleo. Eu vou me explicar bem, tá? Para você entender. Quando a gente fala de sentido, de propósito, a gente lembra de pessoas grandiosas, né? Vamos pensar assim, Madre Teresa,
tinha um sentido de cuidar do pobre. Jesus Cristo veio pregar o evangelho, Deus criou o mundo, tudo isso faz sentido para eles, né? Vamos pensar aqui numa coisa grandiosa também. A irmã Dulce, o Chico Xavier, são pessoas que a gente vê assim, nossa, tiveram um propósito, um sentido. Fica parecendo que o propósito e o sentido precisa ser algo totalmente fora da nossa rotina, né? Fora do ordinário, da ordem natural das coisas. Mas não é assim. Na ordem natural das coisas, precisamos descobrir o significado delas. E eu vou falar por quê, tá? Porque eu ainda tô só na introdução. Então, vamos descer um pouco o nosso pensamento. Vamos parar de pensar nesses tops, né? São pessoas tops, com certeza. Gandhi, né? Madre Teresa, enfim, tops. Existem muito mais, né? Certamente você está aí pensando em alguém, como diz algumas pessoas que eu atendo, o médico lá da cidade que atendia todo mundo de graça, né? A gente tem muitas histórias. Mas vamos pensar no dia a dia. No dia a dia, vamos supor que nós não tenhamos um chamado tão extraordinário assim, como essas pessoas. Só por causa disso, a gente vai viver só por obrigação? Vocês sabem, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão me escutando são católicos, embora eu falo para todas as pessoas e atendo todas as pessoas, não tenho dificuldade para acolher pessoas, atendo pessoas de várias denominações religiosas. Obrigada. Obrigada pelo elogio ao cenário. Atendo gente ateia, né? Que tem uma certa segurança de ser atendido por mim, acho interessante isso. Falo, não, eu sei que você tem uma religião e tal, então eu vim aqui, não tenho nenhuma religião, nem acredito nessas coisas, mas confio mais em quem tem religião. Olha que coisa, né? Que dado interessante esse, né? Que a pessoa está me dando. Mas as pessoas do dia a dia, vamos pensar aqui, eu estou falando para católicos e tudo. Uma das coisas que mais nós fazemos no nosso métier rotineiro de quando a gente vira adulto é casar, né? Não tô falando se é bom casamento, nem se é mau casamento, ok? Tô falando simplesmente que a gente já cresce com a ideia do casamento e brinca de boneca, né? E, enfim. Aí, os homens pensam muito no filho, não exatamente no casamento. Não, eu quero ser pai e tal. Mas nós católicos temos uma coisa bem interessante nisso aí. Quando duas pessoas se unem, recebem um sacramento chamado o quê? Matrimônio. E para a igreja, o matrimônio, ele é uma vocação. O que eu tô querendo dizer? Eu tava falando de gente top, que tem sentido super. Madre Teresa, Gandhi, ok? Gente assim, mundialmente famoso por causas. A gente fala, não, mas eles foram chamados, eles têm uma vocação, nananã. Mas para a igreja, o casamento é uma vocação. Então, diante da Igreja Católica Apostólica Romana, a importância de uma vocação do tipo Madre Teresa e de uma vocação matrimonial é a mesma. Olha que coisa sensacional isso. Quantas pessoas que eu atendo que falam, estão assim, nossa, Raquel, eu queria servir a Deus e tal. Gente, você já tem um casamento, você tem um filho, você tem 2, tem 3, você está servindo a Deus. Ah, não, mas eu quero fazer mais. Ok, sem problema. Mas você precisa ver que aquilo ali tem um sentido também, não é só uma obrigação. Tá? A Érica me pediu para dar um exemplo prático de sentido e obrigação, né?
Então, vou dar. E é da própria Madre Teresa, que eu já falei outro dia para vocês. Eu teria alguns outros, mas esse me tocou profundamente, tá? Esse me tocou profundamente por quê? Porque a gente pensa nela como aquela pessoa perfeitona, né? Nossa, deu a vida pelos pobres, etc, ok? Mas ela, assim, depois que foram liberados os diários dela, ela falava de muita provação interior, né? Essa semana mesmo interior, aquela coisa dentro da mente e tudo. Essa semana mesmo, uma pessoa que eu conversei com ela, que eu atendi, falou, não, Raquel, viu o filme de Madre Teresa de Calcutá, nem sabia que ela tinha sofrido tanto, né? E tal, e tal. Então, assim, a gente vê a grandeza da pessoa, ok? Mas a gente não vê as dificuldades. Então, na dificuldade, na rotina, no cotidiano, ela tinha que lidar com os limites dela da mesma maneira que nós. Ela tinha as dificuldades de lidar com tantas coisas. E uma delas, que eu já contei para vocês, foi de ver o quanto que as irmãzinhas que ela cuidava assim, porque sempre tem uma madre que cuida de umas mais novas, é nesse sentido. As irmãs, não, as noviças, né, não cumpriam a obrigação delas exatamente de arrumar a casa. Deixava por arrumar, enfim. E aquilo lhe causava muita irritação. Muita. Porque certamente ela pensava assim, nossa, eu queria já estar lá na rua cuidando dos pobres, agora tem que arrumar essa cozinha que tá aqui sem arrumar, porque alguém não foi justo, não foi pontual. E aí, como que ela resolveu isso? Ela começou a pensar o seguinte, que ela ia lavar os pratos e os talheres e as coisas que estavam ali indevidamente, porque as pessoas que usaram aquilo eram dignas do amor de Deus. Eu estou lavando um prato porque a pessoa que usou esse prato é amada por Deus, Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo deu a vida para esta pessoa. Então, ela deu um sentido para aquilo. E o que aconteceu? Quando as noviças começaram a ver que a madre estava atrasando para ir, porque tinha que fazer serviço que elas não faziam, elas começaram a fazer. Então, esse é um exemplo prático de você dar um sentido para alguma coisa que não parece ter sentido, a não ser a obrigação, tá? Se a gente for ver assim, o sentido, ele teria a ver com o amor. O sentido é o significado. Então, vamos falar agora, já que eu dei esses exemplos, vamos falar exatamente sobre isto, ok? O nosso tema é, por que o sentido, né, o nosso tema da live, facilita mais a nossa vida do que a obrigação. Nós somos seres de obrigação, mas também somos seres de sentido. Então, o que é o sentido? O que é a obrigação? É o ato de obrigar, de estar obrigado, de ter um dever, de ter que cumprir. É algo que deve ser retribuído. É um serviço ligado a uma obrigação, uma incumbência. É algo que está ligado a uma dívida. Olha que interessante. Só da gente nasceu, já se tem uma dívida. Nossos pais têm que ir lá uma dívida civil, tem que ir lá e fazer uma certidão de nascimento. Quem não tem certidão de nascimento não existe civilmente. Percebe isso, gente? Quem não tem certidão de nascimento não pode nada.
A gente não tira uma carteira de identidade, um passaporte, um CPF, não arruma emprego. Percebe que só o fato da gente nascer já traz essa dívida civil. Dívida é essa coisa que está ligada a um tipo de obrigação. E a vida é assim. E vamos supor que não se tivesse dívidas civis ou sociais. Vamos supor, ok? Mas vamos pensar no biológico. Nós temos uma dívida com o nosso biológico. Qual que é? A gente tem que comer, a gente tem que respirar, a gente tem que dormir. E muitas vezes a gente gostaria de burlar isso, não é? Então vocês estão entendendo aí a obrigação? A obrigação é algo que está imposto. Ok? Tá imposto. E é para todo mundo. Mas tem gente que burla a obrigação, tem gente que não faz. Meu filho não arruma o quarto dele. Ok, eu não tô falando que não tem gente que burla. Mas aqui eu estou dizendo que estamos sujeitos a obrigações. Agora presta atenção, essa semana nós estamos entregando a culpa. Ok? Culpa é dívida. É a dívida de ser bom. É a dívida de ter tido o quê? Eu tinha que ter tido mais paciência. Eu tinha que não ter nascido, porque aí eu não dava trabalho para minha família. Eu tinha que ter aguentado mais meu casamento. O que a gente sente quando a gente está com um sentimento de dívida, de culpa, um peso? A gente está lidando o tempo inteiro com a escassez. Presta atenção. Segue o raciocínio. Segue o raciocínio. Se eu tenho o quê, é porque eu não fiz ainda. Então eu ainda estou na falta. Eu tenho que dar banho no meu filho. É porque eu estou ainda na dívida, na escassez. Eu não dei banho nele. Ok? Mas e se ele dormir sujo? Não, um dia não tem problema, mas passa uma vida sem tomar banho já tem problema. Claro, óbvio, não é? Eu acabei de receber né? Ganhei um neném, um bebê. Eu tenho uma dívida, não só civil de fazer o registro, mas eu tenho que cuidar dele, ok? Isso é um dever. O dever, além dele ser uma imposição necessária, que eu não estou julgando lei, tá bom, gente? Eu estou simplesmente falando que ela existe. A lei civil, a lei biológica, a lei social, a lei religiosa, a lei moral, ela simplesmente existe. A lei espiritual, do perdão, ela existe, ok? Ok. Bom, mas se eu estou ligado a isso, a uma obrigação que eu tenho o quê? É porque eu não fiz ainda. Então, todos os dias, vamos supor, a gente levanta pensando na obrigação que a gente tem que. A gente ainda não cumpriu a obrigação daquele dia. A gente não foi para o trabalho, ok? A gente não fez o almoço, não entregou o relatório para o chefe, né? Todos os dias a gente tem uma dívida com o próprio dia. Isso é um peso, por quê? Porque a gente está na escassez. É a mesma coisa, presta bem atenção. Obrigação é a mesma coisa de eu ter uma conta para pagar e ainda não ter o dinheiro. Isso é obrigação. Eu tenho que tenho que juntar o dinheiro, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que dar o banho nele, eu tenho que ensinar para a casa dele, eu tenho que dormir com meu marido, que eu tô mais com vontade de dar um supapo nele, não é? Qualquer coisa desse tipo. O que isso significa? Significa que isso gera tensão. Tensão, entende? Gera tensão. Então, presta atenção aqui no que eu tô falando. Presta atenção. Lembra que eu falo de tensão? E sem contar da dívida conosco. Como é que é? Como assim? Deus tem dívida conosco? Não! Não falei nada disso, minha amada. Falei nada disso.
Eu falei que a vida, ela traz uma dívida, assim. Eu tenho que aprender a ler, eu tô falando dos deveres. Não falei nada de Deus, não sei por quê. Por que você tá falando isso, Edna? Me explica melhor, tá? Por que você colocou Deus aí no meio? Que eu tô falando simplesmente agora da obrigação e da nossa dívida diária, ok? Dívida que eu falo de obrigações. De obrigações. Então, olha só. Depois se você puder me explicar aí, mesmo que eu não falar nessa live, aqui eu tá aí também, né, que eu tenho que falar da questão da calúnia, essas coisas todas eu tenho anotado, viu, gente? Eu não vou esquecer, não. Eu tô falando que tudo que é dever vai gerar uma tensão, porque eu ainda não fiz, porque eu tô na escassez, na falta. Falta eu dar banho no meu filho. Falta eu ensinar o para casa para ele, ok? Então eu tô na falta, tensão, vai faltar tempo para eu ensinar o dever, vai faltar. Então a obrigação ela é necessária, porque ela ordena a nossa vida. A obrigação de comer é necessária para eu me manter viva, tá? Eu acho que tá, ok. Alguém fez essa afirmativa de que Deus tem dívida conosco. Não tem, Deus é absolutamente gratuito. Absolutamente gratuito. Ele não tem dívida nenhuma conosco, ele já nos deu a vida, ok? Já nos deu a vida. E tudo está dado, né? Vocês lembram que eu falei, o caminho está aberto, é a gente fazer, se posicionar e tal. Mas o que eu tô aqui falando é exatamente para a gente aprender a se posicionar. Se obrigação que a gente tem todo dia gera tensão, a gente tem que começar a balancear para fazer as coisas não só por obrigação, mas por sentido, por significado, por propósito. Aí eu vou ler o significado. Só um minutinho. Vocês já entenderam que a obrigação gera tensão, ok? Entenderam? Ela gera tensão, porque ela é uma obrigação, então eu ainda tenho que fazer. É por isso que depois que a gente faz obrigações, a gente tem aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Não é? Dever cumprido. Não é assim? Então é porque a gente não deve mais. O dever está cumprido, não há mais dívida. Não é? Tem gente que não dorme com vasilha suja na pia. Em tese, não faz diferença nenhuma se tem vasilha suja ou se tem vasilha limpa, em termos do sono, em tese, ok? Mas existe uma crença de dívida, de obrigação, que a pessoa não dorme, não fica tranquila, porque tem aquela dívida de deixar tudo limpo, tá? Agora, e o sentido? O sentido é o significado, né? É uma maneira de pensar que convence. Olha que interessante. Que te convence. Porque esclarece. O sentido traz clareza. O sentido é alcançado por aptidões, olha que interessante, que começam pela captação dos 5 sentidos. Eu amo essas coisas. É a orientação, o sentido te orienta, é a seta que fala, vai por ali. Seta. O sentido é também a faculdade de sentir. Aqui eu quero abrir um parênteses. A faculdade de sentir. Pensa aí na sua vida. Aquilo que você já sentiu de bom. Não te convence muito mais do que uma placa de regras? Não é verdade?
Nossa, por exemplo, quantas pessoas que eu já acompanhei que doaram órgãos, tá? Mas elas não eram do grupo que deveria doar, porque tinham isso, porque tinha aquilo, porque ia... E não, mas eu vou doar meu órgão e assina papel para poder doar o órgão, porque se der errado, ninguém quer ter aquela responsabilidade, mas aquilo faz... Aquilo, a pessoa sente que deve fazer, sente que não vai passar mal se fizer, sente que vai viver com um rim só e por isso ela doa, ela banca aquilo, porque é a faculdade do sentir. O sentir convence a gente muito mais do que o pensar. Embora a gente pense que não. Nós estamos paralisados muito mais porque nós sentimos medo. Porque sentimos culpa, sentimos não merecimento, e não exatamente porque estamos com conhecimento real e negativo, que é racional das coisas. Pelo contrário, racionalmente fale para alguém que está com síndrome do pânico, do top, dele acreditar, ele sente que se ele abrir a porta da casa dele, vai cair um avião lá fora em cima dele. Ele sente isso. Aquilo é real para ele. Fale para ele que é impossível isso acontecer. Ou que a probabilidade é mínima da mínima, da mínima, da mínima. Fale isso para ele. Não tem saber que convence essa pessoa. Essa pessoa precisa de um tratar aos poucos esse sentimento exagerado. Tem várias passagens na Bíblia que falam de que o que a gente sente na hora, a gente acredita que vai durar o resto da vida, porque o que a gente sente é a nossa verdade. Olha que coisa impressionante, séculos já se falava isso, de como sentir, o sentido nos domina. Não, mas eu sinto uma raiva daquilo ali, né? Não tem um tal do anjo da guarda que não bate? Não tem um trem assim? Não gosto de fulano, não. Por quê? Porque o anjo da guarda não bate. Ué, como é que é isso, gente? Nem sabia que o anjo da guarda batia. Como que é isso? Então, o que eu quero dizer aqui, não é nosso tema isso, antipatias ou simpatias, não é nosso tema hoje. O que eu quero dizer, assim, que o sentido é o significado, é a direção, é o propósito. Isso te convence. Exatamente porque a emoção nos convence. Quando você faz aquele sacrifício é ato santo, ok? Aquele sacrifício para você dar aquele presente para o seu filho, para você colocar ele naquele colégio que você acha que é bom, aquilo faz um sentido amoroso. E por isso você dá a sua vida por aquilo. O que faz sentido não nos tensiona, porque não está ligado à obrigação. Acompanha o raciocínio comigo, presta atenção. Se a obrigação eu tô na falta do que eu tenho que fazer, gente, eu tô falando de coisas simples. Falta eu dar banho no meu filho hoje ainda, e já são 8h39, ok? Falta eu dar banho. Falta. Então isso me tensiona. Agora o sentido não. O sentido é doador. Eu não sinto escassez no sentido. Eu quero. Eu desejo. Eu vou fazer isso aqui pelo meu filho que vale a pena. Eu vou contar a historinha para ele, mesmo que eu tô caindo de sono, porque faz sentido, porque eu desejei a minha vida inteira, por exemplo, que alguém contasse essa historinha para mim. Isso faz sentido, é o sentido amoroso. Então não está ligado a hormônios de estresse e de escassez. Está ligado a hormônios de ânimo, hormônios de ligação, hormônios de amor. Então, enquanto a obrigação, se eu ficar pensando só nela, não estou falando que nós não temos que cumprir a obrigação não, viu, gente? Enquanto a obrigação, ela nos traz atenção e até hormonalmente, ela vai jogando cortisol, e a gente vai ficando tenso, e encurta a respiração, e a gente não dorme, e não sei o quê, a vasilha suja, nananã, o sentido, ele vai nos dando ânimo.
Nossa, eu vou lavar aquela vasilha lá, porque hoje a minha filha, que tinha obrigação de lavar, tá muito cansada. Então hoje eu vou fazer por ela. E amanhã, muito amorosamente, eu vou dizer, olha, filha, eu lavei a vasilha porque você estava cansada. Ok? Mas a obrigação ela é sua. Mas eu posso te ajudar eventualmente, não tem problema. Quando existe esse senso de sentido, a gente está doando. E não com a perspectiva da falta. Eu posso doar. Você pode doar. Seja o que for. Quando as pessoas me dizem assim, mas eu não tinha nada para dar para fulano, mas você pode dar pelo menos um bom cumprimento. Um sentido de tratar o ser humano como igual. É o sentido de viver bem em cada momento. Então, a obrigação ela é necessária, que ela ordena a nossa vida biológica, social, relacional, né? Mas ela vai nos segurar um tempo. É igual o óleo do carro, assim. Você vai um tempo sem trocar óleo, mas tem uma hora que aquilo desgasta. A obrigação, ela desgasta. Porque se eu vivo só por obrigação, eu estou em chuvas internas de cortisol, tensão, dor no estômago, dor de cabeça, insônia, mau humor. Aí começo a olhar para a vida dos outros que tá maravilhosa e a minha tá péssima, ok? Mas se eu vivo por sentido, eu estou com banhos de ocitocina, noradrenalina, serotonina. E isso reverbera, né? Se a gente tá bem, a gente vai atraindo também coisas boas, né? Nesse sentido de obrigação, eu lembro de uma história bem bacana, que é um pouco chocante, né? Mas bem resolutiva. A mãe tinha uma filha adolescente e ela era tudo combinado, era uma família inteira, mas assim, quando chegava a noite, a mãe fazia o jantar e a obrigação da menina era colocar a louça na mesa para eles comerem e e depois lavar, né? Bom, a situação é a seguinte, quando estava pronto o jantar, quase nunca os pratos estavam lá. Então era aquela coisa, põe o prato, por que você não pôs o prato? Obrigação, tá vendo? Certamente a pessoa que tá com essa obrigação, ela vai pensar assim, só eu que tenho que pôr o prato, ninguém faz nada nessa casa, ela nem vê que a mãe tá fazendo o jantar, porque a mãe não faz mais que obrigação, ela tá sendo injustiçada. Essa é a crença, né? Se essa moça estivesse fazendo por sentido, eu vou fazer porque minha mãe merece, eu vou fazer porque todo mundo que merece, porque eu mereço uma mesa bem posta, ela não sentiria esse peso, porque ela seria doadora e não devedora. Mas ela não fazia. Sabe o que a mãe fez? Não falou nada. Ela serviu o jantar em cima da mesa, sem prato. Toma aqui o arroz, o bife, poço. Aí a menina levou um susto, né? Todo mundo olhou assim, que isso, tá ficando louca, tá ficando demente. Não, é porque ninguém põe prato, então agora nós vamos comer em cima da mesa. Foi uma vez só para corrigir, nunca mais. Isso é uma terapia de choque, né, gente? Mas isso é uma coisa que chega num extremo, porque tem um tanto de gente fazendo as coisas só por obrigação e com essa sensação que está sendo injustiçado, porque é estresse. Se é sentido, propósito, significado, direção, não é estresse. Eu tenho aí no canal uma coisa que eu falo sobre a alegria. Olha lá depois, se você consegue ver, uma live que eu falei sobre alegria. A alegria, ela é a emoção que nos leva a perceber que tudo faz sentido e é bom. Então, eu falo nessa live que para despertar a alegria, você tem que descobrir o sentido daquilo. Por que eu bebo água? Contei para vocês, não é só porque é obrigação para eu viver, né? Mas porque quando eu tinha 16 anos, tive cálculo renal, o médico falou comigo, você bebe água, porque senão você vai ter cálculo renal de 3 em 3 meses. Qual que é o sentido de eu beber água?
cuidar de mim. Eu falei, doutor, essa dor eu não tenho nunca mais, porque eu vou beber água. Eu bebo água porque eu me amo. Realmente é muito prazeroso para mim, a bebida que eu mais gosto, né? Queridos, resumidamente eu posso dizer assim, a obrigação, ela vai trazer hormônio de estresse, neurohormônios. O sentido vai trazer hormônios de ânimo. Nós precisamos encontrar o sentido de. Se você fizer a pergunta, você vai descobrir o sentido. Qual é o sentido de eu ter que fazer isso aqui todo dia? Eu venci a minha timidez, eu estou falando de mim agora, porque o sentido de poder levar palavras transformadoras para as pessoas me move. Me move. Gente, eu amo dormir. Eu durmo, que é uma beleza. Muito raro eu ter problema de dormir. Gente, eu durmo, mas eu durmo, né? Isso é uma especialidade da minha casa, o povo dormir. Como diz minha mãe, se entrasse ladrão lá, levava tudo e nós continuávamos dormindo. Mas se alguém precisa de mim de madrugada, o que é raro, assim, doentes da família, ou fazer questão de ficar à noite com eles, eu desperto de uma maneira que parece que eu não vou precisar dormir nunca mais. Uma coisa impressionante, porque faz sentido eu cuidar daquela pessoa. Faz sentido. E eu penso assim, gente, eu vou despertar de madrugada para cuidar de alguém pouquíssimas vezes na vida. A maioria dos sonos da minha vida são sonos de descanso. Vamos pensar também que aquilo que é muito de obrigação, tenho obrigação de cuidar da minha mãe, por exemplo, vamos supor, e eu tenho 10 irmãos, não é meu caso, isso é um exemplo. Mas por que a obrigação é só para mim? Vai sobrar para mim? Vai ser eternamente para mim? Se eu fico só nessa ideia, é o hormônio de estresse. Qual que é o sentido de eu cuidar da minha mãe hoje? E aí eu começo a cuidar da minha mãe com tanta leveza, com tanto sentido, e aquilo começa a emanar de uma maneira tão profunda que alguém acaba me oferecendo ajuda. É uma mágica, gente. Viver por sentido é para isso que Deus nos criou. Aqui, a lei, ela é importantíssima, mas ela não é a coisa mais importante da vida. A coisa mais importante da vida é o sentido, é o propósito. Ok? Né? A Aline, né, olhou o pai, 8 anos, tá? Tava exausta, mas fez por amor. Tenho certeza, né, Aline, que não arrepende nenhum momento disso. Nem um minuto. Nós temos momentos, tá, gente? Mas aí é aquilo que eu falei, a emoção toma conta de nós, mas como eu tenho dito para vocês, a gente consegue eliminar emoções limitantes, né? Então, nós estamos na semana da eliminação da culpa. A culpa é dívida e a obrigação também é, né? Então, nós não vamos viver assim mais, nós vamos viver por sentido. Você tem um desafio amanhã, a hora que você acordar, faz a seguinte pergunta, porque qual é o sentido de eu levantar? Qual é o sentido de eu ir lá fazer o café? Você vai tendo resposta, eu tenho certeza. Depois você compartilha aí comigo. Aqui, gente, eu quero falar o seguinte. Eu fiz aí uma enquete, né? Do que tá mais difícil. Eu consegui ler algumas respostas sobre pessoas que estão vivendo por obrigação com outras ainda. Eu creio que tudo isso terá resolução. São tempos passageiros, nada dura para sempre, tá? Se precisar de ajuda para resolver isso, procure profissionais, escreva aqui pra gente tem uma equipe. Tem gente que tá reclamando que a dificuldade é de uma rotina com a filha criança. Criar rotina é uma coisa importantíssima, porque a lei é importante, né? Mas tenta gerar a rotina também com sentido. Qual que é o sentido de escovar o dentinho? Qual que é o sentido disso? Então, isso é leve,
tá? Mas, quando a gente vai, só uma dica aqui, fazendo um recorte do assunto, quando a gente vai gerar rotina, a gente escreve as 24 horas, de 8 às 8, escreve num papel, aí a gente vai vendo que a gente tem tempo, viu? Não pense na obrigação, pense nas horas. De tal hora isso, de tal hora. Quando a gente faz, começa pela descrição das 24 horas, você vai vendo que tem tempo. E aí dá para você tirar aquela meia hora para aquilo, aqueles 10 minutos para aquilo outro, tá? São rotinas bem interessantes que a gente cria por uma metodologia que você põe as 24 horas e vai ordenando as coisas. Além disso, né, pessoas dizendo da ansiedade mesmo, de estar dentro de casa, da aflição. Então, assim, você tem opções, igual eu falei, de tentar ver coisas, escutar documentários que façam sentido, fazer aquela caminhadinha lá no estacionamento, respiração consciente, são coisas que ajudam muito, tá? Bom, como eu sou da logoterapia, que é a ciência, a psicologia do sentido, eu amo falar do sentido, né? O sentido, o significado, a direção. Então, nós vamos falar mais sobre isso. Qual que é o sentido de estarmos fazendo o desafio do ciclo de 60 dias? É uma melhora nossa e da humanidade. É o sentido sabe, de tudo, assim, de a gente tá ligado, de estar conectado, é o propósito, tá? Eu quero dizer também que tem certas obrigações que a gente se impõe, talvez elas não sejam tão reais, né? A gente depois pode falar sobre obrigações que são mesmo obrigações e outras que são só crenças, né, gente? Como, por exemplo, essa de não poder dormir com a vasilha suja na pia. Né? De vez em quando a gente pode quebrar algumas regras mesmo, as de crenças, para a vida ficar mais leve. Santa Teresinha me ensina muito, porque ela encontrou sentido numa vida rotineira dentro de um convento. Ela viveu 9 anos dentro de um conventinho pequeno, e ali ela encontrou sentido doador, de amor ao próximo, nas rotinas. Tem muitas histórias dela que ela encontrou a santidade na rotina, no mau humor de alguma freira, né? Enfim, todas essas coisas que a tornaram grandiosas na rotina. Ela nunca fez grandes feitos do tipo foi flagelada, foi Marte, não. Uma vida de rezar, e olha que interessante, a obrigação dela como carmelita de rezar 8 horas por dia, ela também não conseguia cumprir, e ela falava assim, não, mas eu não me aflijo não, porque Deus ama os filhos dele, quando reza, quando não reza, quando dorme, quando está acordado. Então ela encontrava um sentido até mesmo para as dificuldades dela, tá? Gente, muito bom estar com vocês também, que bom que você melhorou escutando minhas lives, Natália. Amanhã, qual que é a pergunta que nós vamos fazer quando acordar? Qual é o sentido de eu despertar, de eu levantar? Encontre um sentido verdadeiro. Eu cuidar de mim, eu cuidar de alguém, eu sentir a beleza do dia, eu ter mais um dia de desfrutar a vida, de poder orar para as pessoas, né? É mais um dia disso, maravilha. Qual é o sentido de você levantar amanhã? Não levante por obrigação, levante por sentido. Beijo. Gente, é cheio de sentido tá aqui com vocês. Tchau.